Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Um psiquiatra dos Estados Unidos, chamado Milton Erickson, que é respeitado ainda hoje, já que ele desencarnou em 2014, como a maior autoridade em hipnose para efeitos terapêuticos, ele recomendava a todos os seus pacientes que todo dia, além do remédio, lessem uma parábola de Jesus. E é por isso que eu acho que vale a pena a gente ter escolhido hoje como nosso tema uma parábola de Jesus. Porque a história de Jesus, os seus ensinamentos, eles foram distribuídos a nós, digamos assim, por dois métodos diferentes. Um método foi a própria vivência de Jesus. Jesus tentou mostrar a sua doutrina na prática, com os seus atos. E dos seus atos nós conseguimos extrair numerosos ensinamentos. Mas quando não havia oportunidade dele demonstrar através de uma ação aquilo que ele queria nos ensinar, ele então nos ensinava como nós ensinamos as crianças. Um meio lúdico, mas que realmente nos faz aprender a parte moral do ensinamento, que é contando histórias. E essas histórias, quando são ensinadas por Jesus, nós passamos a chamar de parábolas. Então são histórias que provavelmente ele criava para nos dar o ensinamento e que tinha esse fundo moral que era o que nos interessava captar. E quando nós nos dedicamos a estudar os ensinos de Jesus, a importância de nós nos debruçarmos sobre o estudo é nós tentarmos trazer aquele ensinamento do passado para o nosso presente. Não adianta nós sabermos, por exemplo, a parábola do bom samaritano de cor, se a gente não consegue trazer esse ensinamento para o que está nos acontecendo. Porque esse é o propósito. O propósito é trazer a lição para os nossos dias atuais, para que essa lição possa nortear o nosso comportamento. Já que estamos todos aqui, reunidos em nome de Jesus, o nosso interesse é seguir o seu ensinamento. Então a gente precisa trazer esse ensinamento para os dias atuais, para os problemas que a gente tem enfrentado no dia a dia. E para que a gente tente trazer alguma coisa nova, já que essa parábola é bastante conhecida, nós gostaríamos de iniciar explicando o que é um samaritano, né? Já que o nome da parábola é o bom samaritano, né? O bom é fácil para a gente entender, mas vamos entender por que Jesus escolheu esse personagem que é o samaritano. E aí vamos explicar um pouquinho como é que surge a Samaria, então, né? Nós sabemos que a história dos hebreus começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus, segundo as Escrituras. E aí quando nós falamos chamado por Deus, não é que Deus conversou com Abraão, né? O chamado de Deus sempre vem através dos seus emissários, né? Os espíritos que estão trabalhando com aquele povo, com aquele momento histórico, com aquele profeta, chamaram ele, né? Ou seja, se comunicaram, para trazer a nossa linguagem aqui espírita, e disseram para ele que aprontasse as pessoas que acreditavam no Deus único e as conduzisse a Canaã, que era um lugar, né? Que era uma localização geográfica. Para nós entendermos, Canaã é uma terra que está entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, quase próximo ao Mar Morto, porque o Rio Jordão ele desce do mar de Genezaré, né, que a gente sabe que não é um mar, é um lago, né, o lago de Genezaré. Ele desemboca no lago, forma o lago, novamente ele começa a correr como um rio, e esse rio vai chegar ao Mar Morto. Então nessa faixa de terra, entre o Rio Jordão e os dois lagos, e do outro lado o Mar Mediterrâneo, é que nós vamos ter toda a história desse povo praticamente, exceto quando eles saem para próximo, como por exemplo a escravidão no Egito, né? Então esse povo que Abraão conduziu para essa terra prometida, teve ele como o seu patriarca. Posteriormente quem assumiu esse povo foi seu filho Isaque. E posteriormente o filho de Isaque, chamava-se Jacó, é que comandava esse povo. Jacó foi um homem que testemunhou muito a sua fé em Deus. A sua luta
para que realmente aquele povo que acreditava num Deus único, né? Porque todos os outros povos que viviam naquele momento sobre a terra idolatravam vários deuses, né? Deuses que eram criados muitas vezes na mitologia, como é o caso dos gregos, ou que eram criados pelas tradições daquele povo. Então o Jacó foi muito fervoroso, né, em tentar levar aquele povo a manter a sua fé no Deus único. E por isso Deus o chamou, as Escrituras sempre vai se reportar assim, tá, gente? Então são os emissários de Deus o chamaram e disseram que ele deveria trocar o nome. E o nome que foi dado para Jacó foi Israel. Então este povo que a gente está tentando entender a história, que é o povo onde Jesus renasce, ele primeiro era conhecido pelo seu idioma. Que idioma falava esse povo? O hebraico. Então o primeiro nome que esse povo ganhou foi o nome de Hebreus. Hebreus falavam hebraico. Quando Israel muda seu nome, e Israel tem 12 filhos, aqueles 12 filhos passaram a ser chamados filhos de Israel, que era o Jacó. E esse Israel passa a denominar todos os descendentes. Então nós sabemos que esse povo daí, cada um dos filhos de Jacó ou de Israel forma uma família, casa, tem filhos. E ali começam as 12 tribos de Israel. As 12 tribos descendentes daquele que se chamou Israel. Israel é Deus contigo, luta com Deus, não é luta contra Deus, tá, gente? É luta com Deus, ao lado de Deus. Né? Então essas 12 tribos, elas vão ter uma história. Né? E essa história é que vai dar origem a Samaria. Passamos aí 1000 anos para frente, talvez um pouco mais, tá? Porque daí esse povo, vocês vão lembrar com facilidade, ele por uma questão da seca, né? Tem o Josué que lê sonho, que leva esse povo que vai primeiro para o Egito, e lá adivinha algumas coisas para o faraó. E esse povo, como estava passando por uma seca muito forte, né? Então o Jordão já não beneficiava para que ele sobrevivesse ao lado do Jordão, ele vai para as margens do Nilo. E lá no Nilo, né, quem está lá são exatamente os egípcios. Então ele passa por 400 anos escravizados no Egito. E aí nós sabemos que Moisés tira eles de lá, né, faz o êxodo, 40 anos caminhando no deserto, e posteriormente essas 12 tribos resolvem criar um reino, ou seja, todo mundo tinha rei. Os filhos de Israel não tinham rei. Eles eram governados por 12 juízes. Cada tribo tinha o seu juiz. E por que eles não tinham rei? Porque, de um modo geral, esse povo não tem uma lei civil. Esse povo sempre tem somente a lei moral. Ele se pauta sua conduta por aquilo que Moisés deixou escrito. Os 5 livros que Moisés escreveram, né, que é a Torá. Então, tudo que é julgado com base na Torá, nos 653 ensinamentos que a Torá tem. Muito bem. Mas aí, como todo mundo tinha rei, né, a gente também adere à moda, né, resolveram ter um rei. E aí, então, que essas 12 tribos fundam um reino, né, e esse reino vai ter 3 reis. Né? Então, o seu primeiro rei, Saul, que não faz sucessor da sua família, porque ele desobedece ao Senhor. Depois Davi, que foi aquele para quem o profeta Natã diz que da sua descendência nasceria o Messias. Né? E posteriormente o filho de Davi, que foi considerado dos reis judeus aquele mais sábio, que é o Salomão. Né? Salomão, que tem aquela passagem que as 2 mães chegam até ele brigando por um filho recém-nascido, porque uma delas durante a noite perdeu o nenê, teve o nenê e perdeu, e a outra teve o nenê e o nenê sobreviveu. A que perdeu o nenê trocou os nenê e pegou o filho que estava vivo. E aí no outro dia as 2 entraram em contenda. Não, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Levaram para Saul. O que nós fizemos aqui? Né? Volto a dizer, a tradição deles era que o rei era o juiz. E aí Salomão disse assim, corta no meio, dá metade para cada uma das mães. Era o sábio da época. Aí uma das mães disse assim, não, se é para cortar o meu filho no meio, deixa que ela fique com ele. Aí o que Salomão disse? Bom, então não é filho dela, né?
é filho da que não deixou cortar no meio, evidentemente, né? Essa é a verdadeira mãe. Então ele era conhecido por essa sabedoria. Salomão que construiu também o templo que é tão importante para os judeus, né? O judeu, ele tem uma obrigação de que, se ele tiver condição, todo ano ele tem que ir até o templo, né? Especialmente se for só uma vez na época da Páscoa, que comemora exatamente o Êxodo. A Páscoa hebraica não é do coelhinho, tá, gente? A Páscoa hebraica é a comemoração do Êxodo, do fim dessa caminhada até a Terra Prometida. Então, baseado no costume, ainda hoje só existe um pedaço do templo, né? Do segundo templo, porque ele foi totalmente destruído por Nabucodonosor em 567 a.C. Mas do segundo templo, reconstruído posteriormente ao tempo de Jesus, né? Jesus, quando viveu, o templo estava sendo reconstruído. Então, tem uma parede lá ainda do segundo templo que hoje ainda o judeu vai lá, que é o Muro da Lamentação, o Muro das Lamentações. Vocês já viram na televisão, eles enfiam os pedidos deles nos buraquinhos da muralha, né? Então, esse era uma obrigação do judeu, se ele tivesse, e ainda é, né? Se ele tivesse condição de ir até Jerusalém. Esse rei Salomão, que era extremamente inteligente, que construiu o templo, ele faz o seu sucessor, o seu filho Robão. Só que o Robão herdou uma dívida muito grande do pai, que construiu um templo, né? Então ele aumenta os impostos. E aí parte desse povo não concorda com o aumento de impostos. E parte desse povo são exatamente 10 tribos. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim concorda com o tributo. Mas as outras 10, olha, eu não vou pagar esse prejuízo todo não. Porque a questão do imposto sempre foi uma questão complicada para o judeu, porque o judeu já pagava o dízimo na sinagoga. Então, mais um imposto eles consideravam sempre uma coisa que eles não aceitavam bem. Sempre foi o ponto de, vamos dizer assim, de problema para você dominar o povo romano, que eles não queriam pagar o imposto porque já pagavam o dízimo na sinagoga. E essas 10 tribos se separaram. Então esse povo que antes estava unido, que estava lá na terra de Canaã, se divide em 2 reinos. Passa a ter um reino do sul e um reino do norte. No norte, o reino de Israel. Mantém o nome do povo, reino de Israel. E no sul, o reino de Judá, que era a tribo, uma das 2 tribos que concordou em continuar. Na tribo de Judá fica o templo de Salomão, fica Jerusalém, porque eles estão mais ao sul. No norte não tem mais templo. Opa, mas os 2 reis estão brigados. Como é que o judeu agora cumpre a sua obrigação? Então é fundado nesse reino uma capital que chama Samaria, uma cidade, cujo habitante que nasce em Samaria chama-se samaritano. Certo? E essas 10 tribos não fazem mais a peregrinação a Jerusalém no Templo de Salomão. Eles fazem a peregrinação ao Templo da Samaria. E evidentemente que os 2 reis querem unificar de novo as 12 tribos. Então eles começam a serem inimigos. Porque esse rei de lá das 10 tribos quer vencer esse aqui para dominar todo mundo. E esse aqui das 2 quer vencer todo mundo. E essa história, ela vai lá de 940 a.C., até realmente quando os 2 reinos deixam de existir. O do norte, por causa que é tomado e destruído pelos assírios, e o do sul, porque é tomado e destruído pela Babilônia. Nabucodonosor III, que eu comentei com vocês, que destruiu o templo, o primeiro templo. A primeira coisa que ele fez, quando ele tomou Jerusalém, ele destruiu o templo. Então aí novamente esse povo começa a ser expulso da sua terra. E vai viver nos mais variados lugares, como de fato hoje também, nós temos 14 milhões de judeus, e o principal lugar onde eles moram é nos Estados Unidos. Não é Israel. Então esse povo fica muitos anos dispersado, né? E aí quando eles se reúnem, eles vão se reunir lá faltando 200 anos para a vida do Cristo, 200 anos antes de Cristo. Quando? Quando o Império Romano domina, não os babilônicos, porque entre o romano e o babilônico tem um outro império que domina o mundo, que é
Alexandre o Grande, da Macedônia. Então, Alexandre o Grande domina a Babilônia, continua tratando aquele povo e aquele território como um território cliente, que eles chamam, que é um território escravo, um território dominado. E aí, quando os romanos, sim, derrotam os exércitos, os generais, né, da Macedônia, porque nós sabemos que o Alexandre o Grande dura menos de 30 anos, né? Então, quando Roma se ergue, eles voltam para sua terra. E aí, ao voltar para a sua terra, eles ganham a denominação que o romano dá, porque eles, novamente, estão sob a dependência. Estão sob o domínio de um outro povo. Aliás, a história dos romanos, dos judeus, ela é sempre de dominação. Como eles ficaram muito tempo no exílio, para não perder aquela fé, para não deixarem esquecidos os seus ensinamentos, aqueles que viviam em Judá fervorosamente conservaram a tradição de Moisés e começaram a se identificar mesmo que fora da sua pátria. E para que eles não se esquecessem um dos outros, né, eles começaram a praticar a religião que era praticada em Judá, o judaísmo. E aí as pessoas começaram a chamar eles de judeu. Certo? Então eles foram hebreus, depois foram israelitas e depois eles foram judeus. Aí tem mais um problema que nós precisamos entender de Israel, porque Israel, durante esse período, desde a criação do reino de Israel em diante, logo em seguida, Israel teve um problema sério porque um rei que dominou esse reino, que chamava Umri, tinha muito problema com a Fenícia, estava sempre em guerra. Aí ele, para resolver, casou o filho dele, Acabe, com a filha da Fenícia, com a filha do rei da Fenícia, Jezabel. Tinha um probleminha. Os fenícios não eram monoteístas. E o deus dos fenícios chamava-se Baal. E ela, a esposa, então, agora do Acabe, ela era profetisa. Ou seja, ela era sacerdote de Baal. E aí ela trouxe isso para o reino de Israel. E Israel começou a perder a tradição do monoteísmo, a tradição do Deus único. E aí, é nesse contexto, e aí só para a gente saber e ligar os fatos, né, que a gente vai ver a figura de Elias. Elias é o profeta que se revolta contra o rei Acabe, porque ele não está mantendo a tradição do Deus único. É aquele que diz que no reino não vai chover por 3 anos e por 3 anos não chove. É aquele que ao fim de 3 anos propõe a Acabe um desafio. Fizemos 2 altares. Os sacerdotes de Baal vão tentar botar fogo nesse altar e eu vou tentar botar fogo naquele. Nós vamos ver qual é o Deus que atende aos pedidos, qual é o Deus que tem poder. Aí os 450 sacerdotes de Baal ficaram o dia inteiro ali, orando, pedindo para o Deus Baal que botasse fogo na fogueira. Não conseguiu. Aí veio a vez então do Elias. Aí o Elias disse, primeiro vocês derramam bastante água em cima da fogueira. Aí eles foram lá, botaram jarros de água. Ele disse, agora incendeia. E ela incendiou automaticamente naquele mesmo momento, né? A gente sabe que isso, na verdade, são fenômenos mediúnicos, né? Deveria ser um médium, né? E aí prende o fogo. Aí ele manda cortar a cabeça dos 450. Ele é um profeta, acreditava no Deus único, acreditava em Moisés, mandou cortar a cabeça dos 450 sacerdotes de Baal. Aí vocês lembram que Malaquias, que é outro profeta, vai dizer lá no seu capítulo 4, assim, é necessário que antes da vinda do Senhor, antes venha Elias. Certo? E quando a gente vai ler o Evangelho, lá no Evangelho vai dizer assim, os apóstolos perguntando, ô Jesus, não era preciso que o Elias viesse antes? O Elias viveu 700 anos antes de Cristo. Não era preciso que o Elias viesse antes? E o Senhor já veio, e cadê o Elias? E daí Jesus responde, ele veio, fizeram dele o que quiseram, e vocês não viram que era Elias. E aí todos os evangelhos de todas as religiões dizem assim, e os profetas entenderam que ele estava falando de João Batista. Bom, se João Batista, 700 anos depois, era Elias, 700 anos antes, isso chama-se reencarnação. Então, quando a gente diz assim, pô, reencarnação é uma coisa de espiritismo?
A reencarnação está escrita em todos os evangelhos do Novo Testamento. Porque se os apóstolos entenderam que João Batista era o mesmo Elias, ele só podia estar reencarnado, porque era outro homem, com outra mãe, com outro pai, com outra fisionomia. Essa, vamos dizer assim, essa contaminação da cultura do Deus único na Samaria fez com que todo judeu achasse que quem é da Samaria é pecador, imundo, impuro. Então, basicamente, o samaritano e o judeu não se davam. Agora nós já começamos a entender, né? Acontece que o povo romano, quando organizou os territórios que antes eram ocupados pelo povo judeu, ele deu 3 nomes. O reino, antigamente, quando era o reino de Judá, aquela parte próxima a Jerusalém, ele chamou de Judeia, para não ficar um nome diferente, Judeia. Ali onde viviam esse povo que, vamos dizer assim, já não era talvez tão convicto das suas tradições e que teve todos esses problemas aí, eles deram o nome da cidade para todo o território. Então Samaria tornou-se um território quase do mesmo tamanho da Judeia. E lá ao norte, a região que ainda sobrava, eles chamaram Galileia. Certo? Bom, os galileus, que eram muito humildes, né? Que eram muito pessoas muito afeitas à fé no Deus único, acharam que eles não queriam realizar as práticas da Samaria. Então eles começaram a praticar aquilo que era praticado na Judeia. Então, quem morava na Judeia começou a ser chamado de judeu. Quem morava na Galileia passou a ser considerado também judeu. Quem morava na Samaria, samaritano. Não se misture, é impuro. Não tem a mesma prática do judaísmo. Aliás, eles têm a prática do samaritanismo. Visitam outro templo, que é na Samaria, capital, cidade, né? Tem outras práticas. Hoje ainda o samaritano, ele adota somente os 5 livros de Moisés. O judeu adota também o evangelho judaico, né? Então eles têm uma diferençazinha também de qual a lei que rege cada um. Então vocês imaginem, Jesus elenca para essa história um cara que teoricamente por um judeu seria considerado um cara impuro, um inimigo, né? Porque se envolveram em guerra, em disputa, se dividiram, deixaram só as outras 2 tribos pagar as despesas da construção do templo de Salomão. Então havia uma inimizade pesada. Muito bem, vamos entender agora a história, agora que a gente já entendeu quem é que era chamado samaritano. Diz lá o Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51, que Jesus, pressentindo que era chegado o tempo do seu testemunho, decidiu ir a Jerusalém. Bom, Jesus sabia tudo o que ia acontecer com eles, né, gente? Só a gente não pode ter nunca dúvida, né? A evolução espiritual dele, ele certamente já conhecia os fatos, porque ele conhecia as decisões que as pessoas iam tomar. Não porque exista uma predestinação, mas ele já imaginava o que nós aqui reencarnados ia fazer de bobagem, né? E é disso que o evangelista Lucas está falando, né? Ele está falando que Jesus, pressentindo tudo isso, Jesus então disse que ia viajar a Jerusalém, porque ele sabia que o desenrolar dos fatos ia se dar em Jerusalém. Os apóstolos não estranharam. Por quê? Porque era época de Páscoa. Lembra quando vocês viram os filmes de Jesus, que Jesus entra no burrinho e é lá a cerimônia lá das folhas aquelas, é porque eles estão comemorando a Páscoa. Não é a do coelhinho, gente, e ainda não é a Páscoa também cristã, que relembra a crucificação de Jesus. É a Páscoa do judeu, que está comemorando a saída do Egito. E aí eles não estranham Jesus dizer que queria Jerusalém, porque todo judeu, Jesus mora na Galileia, então ele pratica o judaísmo, né? Teoricamente todos praticam. Então não estranha que Jesus queira ir até Jerusalém. Mas Jesus diz assim, mas eu quero ir por Samaria. Bom, aí já é um complicado. Por que é complicado? Porque como nós temos a Galileia, a Samaria e a Judéia,
quando você sai da Galileia para empreender uma viagem até a Judéia, você naturalmente passaria por Samaria, está no meio. Mas como eles não se davam, ninguém fazia isso. O que eles faziam? Lá na Galileia, eles vinham para leste até passar o Rio Jordão. Aí eles transpunham o Rio Jordão, do outro lado era Decápolis. Aí eles desciam, né, porque eles estavam vindo para o sul, desciam Decápolis, entravam na Pérea, desciam na Pérea, quando eles chegavam próximo ao Mar Morto, eles voltavam para as terras dos judeus, mas daí eles já estavam na Judéia. Então eles contornavam a Samaria para não passar na Samaria. Por quê? Porque o samaritano é meu inimigo. E quando Jesus disse, eu vou a Jerusalém, mas eu vou pela Samaria, de cara os apóstolos já pensaram, onde é que a gente vai ficar nas noites que a gente estiver na Samaria? Por quê? Porque a viagem, por exemplo, se eles estivessem combinando essa viagem em Nazaré, que o nosso evangelista não deixa claro, mas vamos dizer que eles estavam já em Nazaré. Se não estavam, estavam em Cafarnaum, que é pertinho, né? Quando eles planejam essa viagem a Jerusalém, são 120 quilômetros. Vocês imaginam que daqui a Joinville não dá para ir no mesmo dia, né? Nem que eu seja corredor, né? Eu não vou conseguir no mesmo dia. Eu preciso ir em alguns dias, porque esta viagem é a pé. As viagens de Jesus todas são a pé, que era o que tinha na época, né? Quem não tinha posses, viajava a pé. Jesus não tinha posses. Então, haveria algumas noites que eles teriam que dormir. Mas dormir, se hospedar, não significava só um lugar para dormir. Significava tomar água, porque aquela região é extremamente desértica, e significava comer alguma coisa. Então os apóstolos começaram a pensar, mas meu Deus, vão ter que aumentar o tamanho da sacola, né? Porque vão ter que levar muito mais comida, muito mais água, porque os samaritanos não vão nos dar água. Não vão nos dar comida, é óbvio. Não dariam para nenhum judeu. Por quê? Porque se é Páscoa, ele já sabe o que o cara vai fazer. Vai ir no templo que não é o templo deles. O templo de Jerusalém. Então, óbvio que ele não vai dar abrigo nem hospedagem. Embora as escrituras de ambos os povos considerem a questão da hospedagem uma coisa sagrada. Tanto é que o nosso Elias lá deixou escrito que quem não desse hospedagem ao viajante seria consumido pelo fogo que vinha do céu. Então o castigo, se eu não desse hospedagem para alguém que está viajando, é que o fogo do céu me queimaria. Mas quem que questionava Jesus? A essa altura ninguém, tinha 3 anos já do testemunho dele. Se Jesus quer ir pela Samaria, a gente vai, né? O que a gente vai fazer? Então Jesus empreende esta viagem pela Samaria. E aí também no capítulo 9, Lucas vai contar um detalhe importante. Ele vai dizer, olha, Jesus mandou na frente o João e o Tiago, os 2 irmãos, que ele apelidou de irmãos Boanerges, né? Irmãos filho do trovão, porque eles eram meio esquentadinhos assim, né? Os mais novos, mas... Né? Ele disse, vocês vão na frente e providenciem a hospedagem. Obviamente que eles não conseguiram nada, né? Bateram de casa em casa, vocês nos recebem? Vão passar a noite em claro, sem comer e sem tomar água. E aí quando eles voltam, eles perguntam a Jesus, e ninguém quis dar hospedagem. Tu quer que a gente ore fervorosamente para que Deus queime todos os samaritanos? Jesus diz, ora, vocês não entenderam para que veio o Filho do Homem? Eu vim para salvar vidas, e não para matar as vidas, né? E aí eles fazem a viagem. Quando eles chegam em Jerusalém, o grupo, né? Todo mundo está morrendo de fome, todo mundo está morrendo de sede, todo mundo está morrendo de cansado, que dormiu mal no relento, todo mundo está danado com o samaritano. Chega um judeu, e esse judeu é doutor da lei é aquele que só estudava a Escritura, e vai provocar Jesus, porque Lucas diz que ele vai para tentar Jesus. Por que tentar? Porque quem mais persegue os cristãos, dessa época em diante, é o povo judeu, é o judaísmo. Né? Então ele quer sempre mostrar que Jesus não é o Messias, que está nas Escrituras. Ele não é o Messias. Então ele vai lá para fazer Jesus dizer alguma bobagem. Então ele vai tentar. Jesus, louco de sede, louco de fome, cansado, e o doutor da lei, que não tinha muito o que fazer, vai lá e pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Sorte dele que perguntou para Jesus, né?
Me pega cansado, com fome, e me faz uma pergunta dessa para ver o que acontece. Não? E aí, Jesus não responde, mas ele responde a pergunta com outra pergunta. Maiêutica, o método de ensino de Sócrates. Sócrates deve ter aprendido com Jesus. Ele diz, o que está escrito na lei? E o que tu entende disso? Já botou o doutor da lei no quadradinho, porque ele não perguntou só o que está escrito. Ele perguntou também o que ele entendia. Ou seja, você não está falando com alguém que não conhece a Escritura. Você também tem que me dizer o que você entende disso. Porque Jesus pressentiu que era vamos dizer assim, uma provocação. E aí esse doutor da lei, que é muito inteligente, que está estudando o que os judeus estudaram por 1000 anos, e ele está estudando agora, diz assim, olha, a Escritura diz que eu devo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. E que eu devo amar o meu próximo. Bom, vamos entender a primeira parte. Primeiro a gente poderia pensar, mas isso não é Jesus que disse? Não é um mandamento de Jesus? Bom, acontece que ele não está citando Jesus agora, ele está citando as Escrituras. Se a gente pegar lá e chegar em casa e pegar a nossa Bíblia lá e Deuteronômios, capítulo 5, versículo 2, vai dizer assim, ó, você não deve ter ira ou agir com vingança com seu irmão, mas amar ao próximo. Eu sou o Senhor teu Deus, é o que está escrito em Deuteronômio. Ele está citando Deuteronômio. E se você pegar Levítico, capítulo 18, versículo 19, desculpa, eu troquei. Primeiro é Deuteronômios, né? Depois é o Levítico. O Levítico diz isso sobre o irmão. O Deuteronômios, que é o 6:5, ele vai dizer, amarás teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com todas as vossas forças. Então ele está citando as Escrituras. Deuteronômio, no caso de amar a Deus, Levítico 18, 19, quando ele está falando do amar ao próximo. Ele dá uma abreviada no amar ao próximo, porque uma grande discussão dos judeus é quem é meu irmão? E ele está armando, diz, agora eu vou pegar Jesus. Porque ele sabe que aquilo ali nunca foi resolvido. Todas as discussões, quem é meu irmão? Quem é meu próximo? Que é a tradução da palavra em hebraico, que denomina irmão, denomina próximo. Então tem uma grande discussão entre os doutores da lei, quem é meu próximo? É quem é judeu ou é qualquer pessoa? E daí Jesus diz, respondeste bem, faça o que tu me disse aí que tu vai ganhar a vida eterna. Mas não era o que ele queria fazer com que Jesus dissesse alguma coisa estranha. Então ele pergunta, mas quem que é meu próximo? Vamos entender o que ele cita. Primeiro ele cita assim, amar a Deus, de todo o coração, toda a alma e com todas as suas forças. Isso tem um significado para o judeu. Para o judeu, para você amar a Deus, eles acreditam que o nosso coração está sempre dividido. O lado bom e o lado ruim. Para eles, o nosso coração pensa, né? O coração não pensa, né, gente? Mas vamos aqui usar o sentido figurado. A gente pensa assim, ó, eu queria ajudar ele, mas a minha vontade é dar uma paulada na cabeça. Então, o nosso coração está dividido. A gente tem vontade de fazer o bem, mas tem vontade de fazer o mal. Amar a Deus de todo o coração é pacificar o coração. É o coração querer só fazer o bem, só fazer o certo. Então, para amar a Deus, o judeu, ele não pode ter dúvida em relação ao que ele vai fazer. Ele tem que fazer de todo o coração. Amar de toda a alma quer dizer que esse sentimento que está no coração não pode ficar sem obras, sem ações. Então, para amar a Deus, ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que transformar isso em atitude. E para finalizar, com todas as minhas forças. Com todas as minhas forças é financeiro. Eu tenho que usar todos os recursos que eu tenho a favor do meu amor por Deus. Eu não posso pegar parte dos meus recursos e usar, por exemplo, o meu proveito para satisfazer um desejo meu. Eu tenho que usar todos os recursos, todas as forças para servir ao Senhor. E agora restava a dúvida, mas quem é meu próximo? Aí Jesus começa, para não responder, contar uma historinha para ele. E aí ele diz assim, olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó fica 200 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém 800 metros acima do nível do mar. Então ele estava descendo mesmo. Esse homem foi assaltado pelos ladrões. Os ladrões levaram o animal que ele estava levando,
os pertences, as roupas, bateram nele até quase ele ficar morto e deixaram jogado na estrada. Na mesma estrada, descendo de Jerusalém para Jericó, passou um sacerdote. Vamos lá, era a época da Páscoa, né? Provavelmente aquele homem que estava caído, haveria a possibilidade dele ter ido no templo, cumprir a obrigação dele. Então ele estava voltando para Jericó. Então provavelmente era um judeu. Certo? O sacerdote aumenta muito a probabilidade. Se ele estava indo de Jerusalém para Jericó e ele trabalha em Jerusalém no templo, é óbvio que ele está vindo do templo. Então esse sacerdote que conhece toda a lei, ele tinha que praticar a lei de Moisés. O que Jesus diz que ele faz? Ele passa pelo outro lado. Ele se defende e faz que não viu. Ora, não era o que a lei mandava, né? Mas por que provavelmente ele faz isso? Porque o sacerdote não pode tocar em morto, o sacerdote judeu. Se ele tocar no morto, ele fica impuro. E para ele ficar novamente puro e voltar a ser um sacerdote, tem vários rituais, vai demorar um monte para ele se tornar em condições de novamente ser sacerdote. Então o que ele pensou? Talvez, ele pensou, nós podemos aqui especular, não podemos afirmar nada, porque a história não diz isso. Ele pensou, cara, e se eu toco e o cara está morto, e aí sou eu que estou com um problemão, né? Então ele passou pelo lado. Aí vem um levita. O que é um levita? O levita é aquele descendente de uma das tribos, a tribo de Levi. O levita, quando Moisés dividiu o território, ele não deu território para os levitas. Ele disse, vocês não vão ganhar território nenhum, porque vocês vão trabalhar no templo. Então vocês vão tirar o sustento das oferendas que são oferecidas no templo, do sacrifício que é oferecido no templo. Então o levita praticamente ele é o que hoje a gente chamaria talvez de um diácono. Ele é o cara que ajuda o sacerdote a fazer lá os rituais do templo. Ele é quase um sacerdote, né? Ele é quase um sacerdote. Ele é um levita. Aí diz que ele também passa do lado. E aí nós podemos também especular que talvez ele tenha visto o sacerdote. Ele disse, se o sacerdote não parou, muito menos obrigação tenho eu, né? Porque a maioria vai com as outras, né? Se um faz, a gente vai atrás. É melhor não pensar. E daí ele diz que depois passou naquela estrada, que ele não diz de onde vinha, nem para onde vai, um samaritano. Pô, mas o samaritano não é aquele cara impuro, indigno, que não pratica a lei do Senhor? Que adorou o Deus Baal? Ele não é meu inimigo, porque quem está perguntando é o doutor da lei. É um judeu, ferrenho na lei. Então Jesus coloca na posição do herói agora o inimigo. Porque ele diz, um samaritano passou. E o que o samaritano fez? Limpou as feridas com vinagre, né? Vinagre ou vinho, depende da tradução. Passou o óleo que ele trazia, sempre algum óleo com eles, que funcionava como se fosse um analgésico, né? Enfaixou as feridas. Botou o homem caído em cima do seu animal, levou para a hospedaria onde ele estava, cuidou dele de noite. Quando amanheceu o dia, ele pegou 2 denários, entregou para o dono da hospedaria e disse, olha, você cuida dele, porque eu preciso continuar a viagem. Mas quando eu voltar, se você tivesse gastado mais do que esses 2 denários, eu pago o resto. O denário era a moeda que pagava um dia de trabalho naquela época para qualquer trabalhador. Então não era tão pouco dinheiro assim. Vamos lá. O que o samaritano fez? Quando o samaritano viu aquele homem caído, ele foi tomado de compaixão. O que é ter compaixão por alguém? É unificar o coração. É amar a Deus de todo o coração. Ele foi lá, limpou as feridas, enfaixou, levou para a hospedaria e cuidou dele. Isso são ações para amar a Deus. Ele amou Deus de toda a alma dele. E por fim, no outro dia, ele pagou a hospedagem. Amar a Deus com todas as forças. A gente não sabia, talvez a gente não se perceba disso. Mas Jesus está dando nos dedos daquele o doutor da lei, porque eles estão falando num nível que quase ninguém entendia que o que estava por trás de tudo isso era exatamente essa discussão do que realmente garantia a vida eterna. Aí a pergunta que o doutor da lei tinha feito é, quem é meu próximo? Jesus não responde também essa pergunta.
Ele pergunta para o doutor da lei, quem é o próximo do homem que estava caído? Vocês percebem a inversão? Jesus podia ter dito, olha, o próximo daqueles 3 que passaram é o homem caído. Não. Quem é o próximo do homem caído? E por que Jesus faz essa inversão? E aqui eu vou expor a minha teoria. Porque Jesus quer que a gente, quando escolha o nosso próximo, a gente se coloque na posição de homem caído. Quando a gente está numa boa, a gente não quer ser próximo de ninguém. A gente não quer ajuda de ninguém, a gente não quer ajudar ninguém porque a gente está numa boa. Mas se a gente tiver caído, quem pode nos ajudar? Quem pode ser o nosso samaritano? Ah, talvez a minha esposa, que nós brigamos todo dia. Talvez o filho que me incomoda. Talvez o chefe que eu não me dou. Talvez o colega de trabalho que me prejudica todo dia. Talvez ele tenha que ser o bom samaritano. Então ele é meu próximo. Olha a inversão. A expertise da inteligência de Jesus. Você tem que se colocar na posição de homem caído. E todos nós somos homens caídos. Nós vivemos num mundo de prova e expiação. Quem é que acha que está bem na foto aqui? Ninguém. Nós todos que estamos aqui somos homens caídos. Então nós temos que se colocar nessa posição e pensar, cara, quem poderia me ajudar? Aquele é meu próximo. Aquele que realmente faz parte da minha vida. Porque eu amar ao próximo não é eu pegar e fazer a caridade para aquele que passa 10 minutos na minha vida. Ah, eu vou lá levar uma cestinha básica. Eu não vou saber para quem é, não vou saber os problemas que ele tem, não vou me envolver com a família. 10 minutos e eu já estou em casa olhando televisão. E aquele que está dentro do nosso lar? A gente não tem que amar? Porque ele incomoda? Ele está nos criando dificuldades para nós ser felizes? Aquele que está na nossa família, no nosso trabalho, aquele eu não preciso amar. Porque aquele é difícil de amar. Mas é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é fazer a caridade que não depende simplesmente de eu comprar a cestinha básica. Mas que depende de eu me envolver na vida das pessoas para que essa vida seja recuperada. Se ele estiver caído, a minha obrigação é levantá-lo, curar as feridas, levar para minha casa e sustentá-lo até ele se reerguer. Essa é a proposta de Jesus. E é essa a proposta que, na minha visão, essa parábola nos traz. Então, o doutor da lei tinha que responder, né? Quem foi o próximo do homem caído? E aí ele não ia dizer que era o inimigo dele, né? Ele não ia dizer o samaritano, né? Seria, né? Ele ter que engolir o orgulho dele. Embora o samaritano engoliu, porque a probabilidade do homem caído era que ele fosse judeu. E ele engoliu o orgulho dele e auxiliou. Então ele diz, aquele que teve compaixão pelo homem caído. E Jesus diz, então vai e faz a mesma coisa. Então, meus caros irmãos, quando a gente pensa no bom samaritano, não vamos nos colocar na situação do samaritano. Vamos nos colocar na situação do homem caído. Porque nós ficaremos dentro de um sentimento que chama empatia. Se colocar no lugar do outro. Se alguém está caído, vamos nos colocar no lugar dele e dizer, o que ele gostaria que fizesse para ele? Ah, ele gostaria que fizesse isso. Então, que eu tenho de compromisso perante Deus, fazer de todo o coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças. Que assim seja.